Muito bom dia, boa tarde, já é boa tarde. Vou tentar ser o mais sintético possível, não obstante este tema é um tema porque eu me apaixonei há 20 e tal anos e que nunca deixei de trabalhar em espaço público, mesmo na minha encarnação política, que agora foi referida pela engenheira Paula Teles, a quem eu desde já saúdo e agradeço o convite para participar neste congresso mais uma vez e para debater estes temas que me são tão caros e que são tão caros aos municípios, ao país e especialmente à cidade do Porto. A transformação, cumprimento também o meu amigo Pedro Ribeiro da Silva, curador da Rede Portuguesa, e aos nossos colegas espanhóis, o Miguel Lores, o presidente da Rede Espanhola, a Ana Montalbán, diretora da Rede Espanhola, que também sempre nos recebem muito bem. Eu escolhi este tema este ano estamos na altura das celebrações e faz 25 anos que a Capital Europeia da Cultura existiu no Porto. O Porto foi Capital da Cultura em conjunto com Roterdão, mas também faz 30 anos que o Porto é património mundial. E a transformação do espaço público da Baixa do Porto, que hoje em dia é visível, as intervenções estão a ser levadas a cabo pela Câmara do Porto, mais especificamente pelo Gabinete de Espaço Público da GoPorto, enquanto entidade executante de obras no espaço público no município do Porto. As recentes intervenções na zona dos Clérigos suscitaram-me aqui uma intervenção de revisitar aquilo que há 25 anos foi o que eu considero quase um terremoto naquilo que é a interpretação da intervenção no espaço público na cidade do Porto. Eu acho que estes 25 anos serviram para algum distanciamento temporal. Muito se disse sobre aquilo que foi feito na Capital da Cultura, Porto 2001, no que diz respeito à intervenção da requalificação urbana, e eu acho que muito foi dito de bem. Propriedade muito cara às pessoas do Norte. O desenho do solo passou a ser entendido como um plano compositivo fundamental, capaz de articular edifícios, infraestruturas e todo o fluxo que passa nele. Humanizar naquele contexto significava, sobretudo, reordenar o espaço. A Baixa era um território de tráfego intenso e estacionamento desordenado. Temos aqui, isto é em frente ao conhecido Piolho, Café Piolho, a Praça Parada Leitão, no Porto. Isto em 99 era assim, e felizmente em 2002 foi transformada com este aspecto. Ela teve obras durante 3 ou 4 anos e hoje, esta semana soube que voltou a ter este aspecto depois de ser construída uma estação de metro, depois de ser construída ali uma estação de metro por baixo. A intervenção em 2001 procurou, sobretudo, restituir escala e proporção à rua. Valorizou a experiência pedonal, mas na altura, estamos a falar há 25 anos, não era possível excluir completamente o automóvel. A pedonalização era seletiva e cautelosa. Privilegiava-se a coexistência mitigada mais do que a plena do automóvel, que agora é mais simples. No entanto, a cidade ensaiava uma mudança de paradigma, ainda dentro dos limites culturais e técnicos da época. Peço desculpa, já fomos à frente demais. Baseou-se em 3 princípios fundamentais. O programa da requalificação assumiu, desde logo, o espaço público como elemento-chave da regeneração. Do ponto de vista disciplinar, inaugurou-se uma prática continuada de projeto urbano assente em 3 princípios fundamentais: a coerência material, o reequilíbrio modal e a valorização patrimonial. O desenho do solo, a humanização dos espaços e a legibilidade e dignidade do espaço coletivo passaram a ser regra, coisa que não eram até à data. A intervenção incidiu sobre ruas e praças, redefinindo perfis viários, reorganizando o estacionamento, qualificando pavimentos, imobiliário urbano, introduzindo uma nova abordagem arquitetónica, trazendo, e isto quero relevá-lo aqui, trazendo à intervenção a coerência da Escola de Arquitetura do Porto. Nomes como Adalberto Dias,
Alexandre Alves Costa, Camilo Cortesão, Mercedes Vieira, Virgínio Moutinho ou Álvaro Siza deram corpo às propostas. Não deixando de trazer também para o terreno os seus colegas, Carlos Prata, João Nunes, paisagista, José Carlos Portugal, e aqui quero fazer uma interrupção, porque tivemos hoje uma notícia triste. Um dos autores destes projetos, colega e colaborador do arquiteto Alves Costa, o arquiteto Sérgio Fernandes, faleceu hoje de manhã, e portanto não quero deixar de aqui evocar a sua memória como um dos grandes interventores no Porto, não só no espaço público, mas também em duas obras marcantes que foram executadas pela Go Porto, como foi o Cinema Batalha, em colaboração com o arquiteto Alves Costa, e da Escola Secundária Alexandre Herculano. Era autor. Dos partidos, dos que já partiram também, não posso deixar de falar do arquiteto Fernando Távora, autor do Largo de Santo Ildefonso, e do arquiteto Francisco Barata, que fez a Rua do Almada, o projeto da Rua do Almada. Na área da mobilidade tivemos nomes grandes como Américo Pires da Costa e também o já partido António Babo. Perdoem-me se esqueço alguns, mas foram muitos em pouco mais de 2 anos. A redução de lancis, a introdução de zonas de coexistência e a mitigação da presença automóvel foram um primeiro ensaio de humanização da cidade. Isto é a zona que é conhecida agora como a zona da Movida. Na altura era um estacionamento a céu aberto e que já se começou a tentar fazer um alargamento de passeios e a retirada dos automóveis para devolver a cidade e a envolvência dos seus grandes monumentos e dos seus grandes edifícios à utilização pedonal. E, entretanto, passaram 25 anos. 2 décadas de transformação que fizeram que o contexto urbano se alterasse profundamente. A Baixa do Porto deixou de ser um território de abandono para se tornar um espaço de grande intensidade programática. A reocupação residencial, o crescimento exponencial do turismo, a proliferação do comércio de restauração e recreação, e também a pressão imobiliária, transformaram radicalmente as dinâmicas de uso. O espaço público passou a ser disputado por fluxos massivos e permanências efêmeras, por residentes e visitantes, por uma logística urbana e uma grande fruição cultural e de lazer. E é neste fervilhar que se inserem as atuais intervenções, desde lá até agora, mas aquelas intervenções que eu quero relevar aqui neste momento, na zona dos clérigos, que são, entre muitas outras, não mais do que um corolário daquilo que se fez há 25 anos. Nós utilizamos até os mesmos arquitetos para refazer zonas que foram intervencionadas há 25 anos, tornamos a intervencioná-las neste momento com uma nova interpretação mais atual. Envolvendo os clérigos, exigiu contenção formal e respeito pela pré-existência. Integrou contemporaneidade sem estridência. O que nós fizemos é transformar uma rua, estamos ali a ver a rua Canto dos Reis, antes de 2001, a sua interpretação um pouco tímida de pedonalização e de alargamento de passeios e redução do estacionamento automóvel em 2001 e a intervenção atual que veio transformar a rua numa praça linear. E a circulação automóvel ser claramente subordinada e residual. Esta é a intervenção 25 anos depois, que nos traz ruas como a Rua de Santa Teresa, ali perto, mesmo junto a essa rua. Temos na mesma as 3 interpretações, a primeira pré-2001, a segunda durante a Capital da Cultura e a terceira que foi executada durante o ano 2025, em que
o canal de atravessamento se torna um lugar de permanência com pavimentos contínuos e planos acessíveis que favorecem a mobilidade pedonal e também os modos suaves. Esta é a forma como atualmente se está a reinterpretar as zonas que foram intervencionadas há 25 anos, onde se afirma claramente uma pedonalização muito forte. Esta é a Rua das Carmelitas, a conhecida rua onde está a Livraria Lelo e que evoluiu ao longo de 25 anos até o momento que temos agora. E continuamos porque mesmo os projetos estão a ser executados, e está a ser executado este projeto na Rua Galeria de Paris, que já vimos há bocadinho, que, novamente os 3 momentos, e este é o projeto que está a ser executado neste momento pela GoPorto, de pedonalização total, e não vou revelar mais porque o pavimento é uma surpresa muito agradável, mas não vou revelar mais, só trouxe um corte, porque realmente vai se transformar numa zona completamente pedonal, completando uma zona central do Porto, que é muito frequentada e que é muito visitada, numa zona muito amigável para os modos suaves. Portanto, o que nós estamos a fazer é uma humanização multidimensional, inclusiva, sustentável e infraestruturante. A cidade transitou de uma lógica de intervenção pontual e conjuntural, como foi associada a um evento como o Porto 2001, evoluiu numa lógica de intervenção pontual e conjuntural para uma cultura de projeto que já criou raízes na governação municipal. Neste momento, a governação municipal estabilizou claramente que este é o caminho a seguir. O mesmo quer dizer que intervir no espaço público deixou de depender de circunstâncias excepcionais. Tornou-se um eixo estratégico da ação política no município, tendo em conta que a intervenção no espaço público gera sempre a requalificação e valorização urbana, a sustentabilidade ambiental, a mitigação do tráfego e a humanização do espaço. Esta, neste momento, deixou de ser uma intervenção conjuntural para ser uma intervenção completamente estratégica no município. Gera-se, assim, uma continuidade dinâmica que se interpenetra em 3 níveis. Primeiro, desde logo com o uso. Geraram-se fluxos massivos de visitantes que coexistem com as práticas cotidianas e, portanto, intensificaram-se ritmos diferentes a que o espaço público tem que responder. O espaço público não pode ficar inerte vendo esta transformação do uso do espaço. Por outro lado, também a mobilidade exige uma pedonalização mais clara. A rua deixa de ser, sobretudo, um canal de atravessamento e passa a ser um lugar de permanência. O automóvel perde preponderância em favor dos modos suaves e do transporte público. E também, last but not least, a sustentabilidade. A arborização, já falamos aqui, o Ramon falou há bocadinho e bem sobre isso. A arborização evolui de pura e simplesmente uma intervenção estética de ordenamento do espaço público para se tornar o integrador de preocupações ambientais. Estamos a falar de mitigação de ilhas de calor, estamos a falar de permeabilidade do solo, estamos a falar de infiltração de água, de retenção de temperatura, e tudo isto evolui ao longo destes 25 anos. A sustentabilidade e, por exemplo, a arborização evolui neste sentido. Deixa de ser uma preocupação pura e simplesmente estética e passa a ser uma preocupação realmente ambiental. Mas tudo isto, pasme-se, gera tensões e desafios, como é óbvio. Estes 25 anos não foram fáceis, não foi só facilidades. Não foram fáceis. O excesso de uso ligado à pressão turística conflitua com a vivência residencial, é óbvio. A pedonalização pura, se não for ponderada, pode gerar monoculturas económicas, sejam elas comerciais, ou de lazer, ou de restauração, e portanto, por exemplo, os espaços de diversão conflituam com o cotidiano dos residentes. E, portanto, há que gerir aqui um equilíbrio delicado
de compatibilizar os usos e, sobretudo, como falava o Yangel, que já foi aqui falado, acho que foi o Miguel Loras que falou sobre o Yangel, que é preciso preservar a vida de bairro, a vida das pessoas que vivem na cidade. Não só as que a visitam ou que a atravessam, mas, sobretudo, as que vivam na cidade. Em resumo, esta continuidade que esperamos que se repercuta, continue a repercutir no futuro, deverá ser encarada como a base da intervenção a produzir, a partir de agora. Um fio condutor que seja seguido ao nível formal, persistindo na sobriedade da intervenção, da linguagem arquitetónica e da identidade histórica da cidade, ao nível técnico, não esquecendo que a cidade também vive da sua infraestrutura. Um dos pontos fortes da intervenção da Porto 2001 é que toda a área intervencionada houve uma renovação total de infraestruturas subterrâneas, ao nível da drenagem, ao nível da alimentação elétrica, ao nível das telecomunicações, e que não é alheio à evolução e neste momento a importância que a zona da cidade tem. Mas sobretudo, eu peço desculpa, não tinha passado, falei da questão formal, falei da questão técnica, mas sobretudo uma continuidade política. E era aqui que eu queria chegar. A afirmação do espaço público tem que ser assumida politicamente como uma prioridade permanente. E ao longo destes 25 anos, o Porto construiu sobre esta cultura de intervenção coerente e progressiva, aprendendo com as suas próprias obras, refinando soluções e aprofundando o conhecimento. Continuando a construir sobre si própria, a cidade constrói-se sobre si própria, camada sobre camada, numa sedimentação que alia certamente a memória, contemporaneidade, técnica e cultura. Em suma, o desenho da cidade e a vida da cidade constroem-se sobre si próprio. E este compromisso político, não cesso de o dizer, tem que ser assumido politicamente, que afirma o espaço público da cidade como o mais democrático dos seus equipamentos. Pode haver teatros, pode haver estádios, pode haver edifícios, instituições, mas sem dúvida que o mais democrático dos seus equipamentos é o espaço público. Eu falo em causa própria, porque sou um apaixonado do espaço público há quase 30 anos, mas isto é verdade. E nunca podemos deixar de considerar que a rua é o primeiro e mais duradouro edifício da cidade. Muito obrigado.